Vamos lá. Bom dia. O nosso tema da semana passada, que foi o módulo 10, que chama-se Instituições, né? Confirme para mim, estão todos ouvindo, por favor? Alguém, por favor? Pode liberar o microfone aí, que eu não estou olhando aqui no chat. Projetou a tela inteira. Meninos, por favor? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Seguinte, indivíduo e sociedade. Quando a gente está falando de sociabilização, instituições, primeiro a gente tem que entender o que significa instituições. Porque às vezes eu falo sobre as instituições e fica muito vago, né? Aquela questão assim, instituições, o que seriam essas instituições? Por que o professor fala dessa questão das instituições sociais como processo de inserção e reinserção? O que significa isso, né? Como a gente trabalha essa questão de identificar as instituições? Obviamente, a gente identifica as instituições dentro do elemento cultural, né? O que significa esse elemento cultural? Esse elemento cultural, ele traz uma ideia de aonde você foi estabelecido, aonde você foi criado, certo? Então, quando a gente fala de desenvolvimento da cultura, a gente está falando que é justamente os elementos culturais que trazem para a humanidade o seu sentimento de pertencimento, né? Porque o que é cultura? Né? Cultura é tudo aquilo que te representa. E para você ser inserido numa sociedade, você passa primeiro pela aquela a chamada sociabilização primária, que a gente sempre fala, né? E logo em seguida a sociabilização secundária. Essa sociabilização primária é aquela sociabilização que está no âmbito da linguagem. Ela vai propor a você uma inserção, mas desde que essa inserção seja uma inserção dentro de parâmetros, né? Quando a gente fala do primeiro processo de sociabilização, a gente fala da família. E é um ponto interessante dentro desse processo de sociabilização familiar que ele não é democrático, né? Não lhe é pedido permissão para te batizar, não lhe é pedido permissão para te dar um nome, não lhe é pedido permissão para que você faça parte das festividades locais, não lhe é permitido que você... Só um minuto aqui. Só um instante, meninos. Parece que o meu compartilhamento não estava legal aqui. Só mais um instante. Ótimo, então vamos lá. Novamente. Então, esse processo de sociabilização, ele não é democrático. Por que ele não é democrático? Porque não lhe pedem permissão para você fazer, para que te apresentem determinadas características de comportamento. Então, quando a gente fala de indivíduos que se sociabilizam, a gente está falando primeiro desse indivíduo que passa por uma sociabilização tida como sociabilização primária, onde o primeiro elemento de inserção dessa criança na sociedade através da linguagem, né, e dos hábitos culturais constantes. Por exemplo, essa criança cresce já tendo contato primeiro com as suas festinhas de aniversário. Então, ela traz isso como uma construção social, né, como uma formação identitária, sobretudo. Essa criança ela passa primeiro pelo processo da linguagem. Então, a linguagem e o idioma que ela fala são importantes para inserir esse indivíduo para sociabilizar dentro do conceito primário, né? Então, ela passa por todas as ideias, né, constantes de festividades dentro de uma sociedade formada em uma característica econômica com valores sociais específicos, né? Então, hoje, o tema, que na verdade é lá o módulo 11, né, que o módulo 11 que fala sobre a questão do trabalho e a relação do homem com a natureza. Mas antes a gente vai fazer uma breve recapitulação do que a gente trabalhou semana passada, que é essa questão da sociabilização. Então, a sociabilização passa, primeiro, por uma ideia, né, de um elemento primário, né? Essa sociabilização primária, ela é uma sociabilização tida como uma sociabilização inicial. Agora, quando a gente fala da formação da sociedade, confirme para mim, por favor, aí se a tela está passando, porque aqui está dizendo para mim que meu compartilhamento está pausado. Samuel, por favor, me diga aí se
Na tela está Sociedade Humana. Esse é o título. Samuel? Alguém, por favor. Não. Não está sendo compartilhado? O professor, tá indivíduos e sociedade. Certo, então ele não passou ainda, né? Ótimo. Eu vou interromper o compartilhamento e vou reiniciá-lo aqui, porque deu um probleminha aqui. Vamos lá, novamente. Compartilhar. E agora? Deixa eu ver aqui. F5. Agora sim. Sociedade Humana, né? Ótimo, muito obrigado. Quem que me ajudou aí? Agora foi o Ronan? Isso. Ô, Ronan, muito obrigado. Vamos lá. Meninos, então, voltando aqui à ideia de sociabilização. Primeiro, sociabilização primária. O primeiro processo de sociabilização é aquela sociabilização familiar. O segundo processo de sociabilização, né, que vem logo na sequência, obviamente, quando você entra em contato com a família, você entra em contato com todas as questões culturais e comportamentais dessa família. Inicia-se pelo processo da linguagem, né, a forma como vocês se comunicam, inicia-se pelos hábitos alimentares dentro da família, inicia-se pelas festividades que lhes são postas desde o seu aniversário, desde o Natal, o Ano Novo, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, enfim, todas as datas comemorativas, sendo elas ligadas ao governo, né, ou seja, uma data comemorativa como independência de um país ou como as questões cívicas de um país, ou as questões internas dentro do conceito de sociabilização primária, que são todas as práticas sociais dentro da família. Essa sociabilização, ela é uma sociabilização importantíssima, né? Porque o indivíduo que ele é bem sociabilizado no âmbito familiar, ele tende, não quer dizer que isso seja uma regra, mas ele tende a ter uma facilidade maior em se inserir em outros processos de sociabilização. Então, veja bem, quando a gente fala da família, a família é importante porque é ela que vai lhe trazer todos os elementos constitutivos da sua cultura, todos os elementos estruturais da sua cultura. O que a sua cultura tem de mais importante? O que é sagrado dentro da sua cultura? E o que você não deve profanar dentro da sua cultura? O que você não deve combater dentro da sua cultura? Obviamente, nós sabemos que a sociedade, ela vive um turbilhão, né? Esse momento que a gente está vivendo, então, é um momento de transformação, principalmente porque aproximou o homem cada vez mais a um elemento da comunicação virtual. O que nós estamos fazendo aqui é um processo de sociabilização. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou exercendo o meu ofício. Eu, como professor, estou trabalhando. Né? E esse trabalho ele é feito através de uma comunicação virtual. Essa comunicação virtual ela é um elemento constitutivo da nossa sociedade pós-moderna. Né? A forma como o homem é inserido na sociedade, principalmente no âmbito da sociabilização secundária, que é o trabalho, é que muitas vezes vai determinar o que esse homem vai ser para o resto da sua vida, né? A escolha da sua profissão, a forma como ele lida com a sua profissão. Então, processos de sociabilização, eles passam por estágios, e o primeiro estágio é o primário, que é aquele que eu falei para vocês. A relação que o homem tem, né, no elemento familiar. Então, por exemplo, a sua relação dentro da igreja é um processo de sociabilização. A sua relação no campinho de futebol, na natação, das meninas numa dança ou na prática do esporte, como vôlei, basquete, tudo isso faz parte da sua sociabilização. Porém, a sua inserção nessas instituições, né, todas essas características que eu disse para vocês de sociabilização são instituições. Então, dá um exemplo de instituição, Cristiano. A família é uma instituição, a prática esportiva é uma instituição, o casamento é uma instituição, a escola é uma instituição e que lá dentro promove-se outros processos de sociabilização. Agora, o que é importante vocês entenderem nesse âmbito? Que esse processo de relação e de institucionalização, ou seja, de inserção, ele só vai ser feito de forma salutar, ou seja, ele vai ser feito de forma que vá te aproximar realmente desse processo de integração, desde que você obedeça às regras. Ou seja, sociabilização está diretamente ligada às regras. Então, essa perspectiva de que para você ser inserido numa sociedade você tem que seguir regras, ela é basicamente durkheimiana, onde Durkheim traz uma ideia do seu objeto de estudo, que são os fatos sociais. Né? E os fatos sociais, que são
ocorrências sociológicas dentro de um grupo específico, ele exige de você um comportamento padrão. Né? Então, para você estar inserido dentro de uma instituição chamada igreja, você tem que trabalhar e agir dentro desse padrão. Né? Se você precisa ser inserido dentro da escola, a escola, obviamente que você estuda, existem regras, normas, e essas regras elas precisam ser obedecidas, ser seguidas. Se elas não são seguidas, essa instituição ela vai exercer com você um duplo papel. Qual o duplo papel? Se você está na escola e você não segue as regras da escola, você vai romper com um contrato de sociabilidade. Se você rompe com um contrato de sociabilidade, você vai ser corrigido por isso. Você vai ser chamado a se enquadrar novamente naquele processo de relação social, certo? Então, a instituição que te insere, ela também pode te excluir. Por quê? Porque as instituições, elas têm as suas regras. E essas regras, elas possuem elementos limitantes. Então, você chega até um limite de comportamento em que essa instituição ela não vai passar por um processo de sociabilização. Ela vai passar por um processo, primeiro, de te tentar reinserir através de um elemento de correção, provavelmente dito, por exemplo, uma advertência, por exemplo, é um processo de ressocialização. A partir do momento em que você passa a ser recorrente, incidente em transgredir as regras dentro dessa instituição chamada escola, você é obrigado a se retirar. Então, essa ideia de inclusão, reinserção e exclusão faz parte de todas as instituições. A família também é assim. Ela te sociabiliza, ela te ressocializa e ela te exclui. A igreja também é assim. Ela te sociabiliza, ela te ressocializa e ela te exclui. Né? O trabalho também é assim. Ele te sociabiliza, ele te ressocializa e ele te exclui. Muitas vezes com menos tolerância do que as outras duas. Né? Então, quando você vai entender essa relação do homem com a sociedade para ser sociabilizado, ressocializado ou excluído, vai depender do comportamento desse indivíduo em relação à obediência ou não desses processos de ressocialização, das chamadas regras, certo? Agora, quando a gente vai pensar lá já o módulo 11 da relação do homem com a natureza, que é o trabalho, né? Como se diz esse homem da natureza, essa relação do homem com a natureza? O trabalho. O que significa isso, né? O que significa esse homem que olha para o trabalho e vê o trabalho como um elemento constitutivo da sua sobrevivência? É simples. Quando a gente fala do trabalho, né, para Durkheim, né, o trabalho é um fato social. Esse fato social, para Durkheim, ele é exterior ao homem, ou seja, independente da sua vontade, o trabalho ele está lá, você vai ter que se ocupar dele um dia na vida. Esse trabalho, ele pode ser um trabalho onde o todo recai sobre a parte, tanto que para Durkheim o importante é a vontade da maioria, não do indivíduo, né? Aí já é uma ideia de fato social, ou seja, o fato social como um elemento coercitivo, o fato social como um elemento, além de coercitivo, o fato social como um elemento externo ao ser humano, certo? Então vamos dar sequência aqui, ó, ao que a gente tem de... deixa eu ver aqui.